Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar essa palavra, a palavra de Deus, com você que está me ouvindo, para que Deus venha abençoar a tua vida mais e mais ainda. E hoje eu vou deixar para a sua edificação espiritual o livro de João. João capítulo 14, verso 15 até o 18, que tem como título essa palavra: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Aí aqui verso 12 fala assim, que eu vou ler aqui na continuidade. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também vos fará o que eu faço, e as fará maiores do que estes, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Amém, amados? Eu vou ler aqui ainda o verso 19 para ficar completa essa palavra, que fala assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Glória a Deus. Agora aqui nós vamos fazer um comentário bíblico, né? Que fala a respeito do Consolador, a promessa que Deus fez à sua igreja, né? Jesus estava partindo naquele exato momento, mas ele fez uma promessa de nos enviar o Consolador, né? O Consolador que é uma arma poderosa. O Consolador, se você souber andar com ele e deixar ele se tornar seu melhor amigo, ele vai ser uma arma poderosa que você vai se aliar a ele, né? Vai deixar ele conduzir a tua vida e ele vai ser uma arma poderosa para destruir o inferno, para desfazer as obras do diabo.
Só o Consolador tem poder, né? Nós sabemos que ele tem poder para destruir as hostes do mal. Então aqui agora eu vou deixar um comentário bíblico a respeito desse assunto que fala assim: hoje eu vou te apresentar 3 verdades sobre batalha espiritual e como vencê-las. Se você é uma pessoa que não está conseguindo ter vitória sobre demônios, sobre os problemas, sobre as enfermidades, sobre o desemprego, saiba que há solução para isso em Deus. Porque muita gente não consegue ter vitória na batalha espiritual. Ele está fazendo uma pergunta: por que muita gente não consegue ter vitória na batalha espiritual? Eu vejo muitos crentes na igreja que leem a Bíblia, que oram, que sobem monte, mas não conseguem ter vitória na vida. Será por quê? Só existe uma explicação para a pessoa não ter vitória, segundo a Bíblia. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo perece, o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, a gente ter o conhecimento da batalha espiritual, tem muita gente que não sabe como funciona, como os demônios se movem, como o ser humano é, como Deus se move. Então, ele fica totalmente confuso. Não adianta você orar ou ler a Bíblia se você não está entendendo totalmente nada. Então, hoje eu vou trazer 3 verdades para trazer conhecimento para a sua vida espiritual. Aleluia. E esse, aleluia, conhecimento, se você aplicar, e aí sim você vai ter vitória na vida. Vamos então à primeira verdade. E a primeira verdade que eu quero dizer para você hoje é que toda batalha é temporária. Não existe batalha para sempre. Toda luta que você possa existir, um tempo que possa existir, ela só existe por um tempo, determinado por Deus para acabar. Olha aí, em Eclesiastes capítulo 3, 1, 4, diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. Eclesiastes 3. Então, ele está falando aqui que tudo passa nessa vida. Você está em luta, está em batalha, está usando as armas certas para combater o inimigo. Saiba que essa sua luta não é maior do que seu Deus. Ela vai passar. Vai chegar o tempo dela se acabar, dela passar, porque tudo passa nessa vida. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. O que significa tempo de rir e tempo de chorar? O tempo de chorar é a tribulação que você está passando. E o tempo de rir é o tempo de você cantar a vitória. Então também significa que esse tempo de choro pode durar uma noite e vem logo ao amanhecer, né? E a alegria vem logo ao amanhecer. E quem comanda isso? Deus. Deus comanda a nossa prova. Deus comanda a batalha. Não é o inimigo que comanda a batalha. Não é o ser humano, o seu patrão, o seu marido, o seu amigo, o seu pastor que comanda a batalha. Quem comanda a batalha nunca perde a batalha é o Senhor dos Exércitos. Dele é a guerra. Então, se ele determinar que a vitória tem que chegar na tua vida, hoje ela vai chegar, né? Quem determina a vitória é o Senhor, né? Tem muita gente que usa essa palavra determina, não sabe nem o significado, nem o rumo dela. Então, essa palavra, só quem tem autoridade, poder, legalidade de usar é o Todo-Poderoso. Ela vem do alto, ela vem de cima. Só quem determina é Deus, né? A Deus pertence a honra e a glória e todo o poder. Então, essa palavra deve ser usada só pelo Todo-Poderoso, por Deus, né?
A gente usa outras palavras, mas essa não. Essa pertence só a Deus. Aí aqui fala assim. Então ele se determinar que a vitória tem que chegar na tua vida, não operando ele, ninguém pode impedir. Então, operando ele, ninguém pode impedir. Então, descansa nessa prova que você está passando, para de ficar xingando, praguejando, murmurando, querendo tirar a vida. Não faça isso, né? Existe um tempo determinado para acabar. Faça só o que ele quer, né? Ele está falando, faça só o que Deus manda. Porque se nós não fizermos o que Deus quer, pode ser que sim, que a gente fique na prova por mais tempo ainda. Ela pode durar mais do que o previsto. Só depende de você. Se você obedecer ao Senhor, se posicionar, a sua prova vai acabar, vai passar. É isso que ele está dizendo. Agora, se você não usar as armas certas, ficar xingando, ficar dando lugar à carne, aí a sua prova vai se prolongar, vai ser um tempo maior. Você viu quando o profeta Jonas se rebelou contra Deus e ele entrou na barriga de um grande peixe? Quando ele se arrependeu, Deus tirou ele da barriga do peixe. Você lembra de Daniel, quando foi para a cova? Deus tirou Daniel da cova, né? Você lembra dos Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando foram para a fornalha, Deus tirou os seus 3 servos da fornalha. Você lembra de Jeremias quando foi ao poço? Né? Jeremias sempre pregava a verdade. Eu acho linda a história de Jeremias. Ele pregava contra o pecado, pregava contra os reis iníquos, que fazia os desígnios do seu coração, não deixava Deus guiar a sua vida. Então, Jeremias, ele confrontava o pecado. Então, os reis da época tinham raiva dele, porque ele pregava a verdade, queria que ele pregasse a mentira, e Jeremias não estava nem aí para o que o homem pensava. Jeremias seguia a ordem de Deus, e seguindo a ordem de Deus, muitas das vezes ele sofria consequências, né, na carne. Os homens da época, o rei mandava jogar ele dentro de um buraco, mas ele não estava nem aí quantas vezes ele iria entrar ou sair de dentro do buraco. Ele queria era agradar a Deus. Então, agradar a Deus, muitas das vezes a gente vê que a gente sofre na carne, mas a gente ganha no espírito, né? Vale a pena obedecer o Senhor. Pedro e Estevão, Paulo e Silas, quando foram à prisão, você pode ver que todo homem de Deus que passaram por tribulação, Deus tirou de lá em pouco tempo. Deus tirou da tribulação em pouco tempo. Vamos ver o que o livro de Apocalipse 2, Deus falando para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Então aqui Deus está prometendo à igreja, né, da época Esmirna, que se ela for fiel à situação que ela está passando, a tribulação que ela está enfrentando, vai durar só um pouco tempo, vai durar um pouco de tempo, vai durar só 10 dias. Então Deus foi tão bom que ainda avisou o tempo daquela tribulação, que ela tivesse paciência e fosse perseverante e usasse as armas espirituais, o jejum, a oração, a leitura da palavra, a perseverança, que muitos crentes estão se entregando, se acomodando. Então isso aí dá campo para Satanás. Satanás, ele ganha campo na vida do homem, né? Satanás, ele ganha campo na nossa vida quando a gente se acomoda e não faz a vontade de Deus, quando a gente dá ouvido às obras da carne. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar ouvido à voz de Deus, né? E seguir ela e obedecer ela, que nós vamos ter sim vitória. Tribulação tem. Jesus falou: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, né? Não vai ser só rosas, não, vai ter espinhos, mas seja perseverante,
né? Você vê que muitas das vezes eu venho aqui no canal pregar, vocês não sabem o que eu estou passando, né? Às vezes eu estou com uma dor de dente, às vezes eu fiz uma cirurgia, às vezes eu estou sentindo uma dor, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu sei que é necessário semear, plantar a semente, que tem vidas que estão morrendo, e através dessa palavra que o Espírito Santo está enviando, que o Espírito Santo está usando através da minha boca, vai ajudar muitas vidas, vai salvar vidas, vai libertar a pessoa. Então, o mais importante na nossa vida é ter amor pelas almas, né? O objetivo da igreja aqui na terra é salvar almas, é ganhar almas para o reino de Deus. Então, é por isso que a gente estamos aqui todos os dias falando do amor desse Deus que é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, né? Temos que ser perseverante, como Josué foi perseverante até o fim. Quem determina a tribulação, o tempo de tribulação, é Deus. Não é o diabo que determina o tempo de tribulação. Não é o inimigo que está no controle da tua vida. É o Todo-Poderoso. Então tereis uma tribulação de 10 dias. Deus já contou o tempo da prova. E o nosso tempo pode estar acabando, porque a sua vitória pode estar chegando. Eu profetizo que Deus vai abrir os seus olhos hoje para você compreender, porque quando você compreender, você aceita e fica mais fácil de Deus trabalhar na sua vida. Senão fica meio confuso se você não entender ele está falando. Se você não entender a vontade de Deus para a tua vida, fica confuso, você não consegue entender os projetos de Deus. Então, deixa Deus trabalhar, vaso. Fica tranquilo, não murmure, não reclama, não fica querendo sair da posição, mas fica na brecha, fica na posição certa. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus trabalhar na tua vida, fica na olaria, fica onde Deus te colocou, não sai da posição. É isso que ele está falando. Senão fica meio confuso para você entender o que Deus está fazendo em sua vida. Porque quem está no controle é Deus. E essa prova que você está passando já tem data determinada por Deus para terminar. Olha só o que diz o Salmo 46, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Salmo 46, verso 9, diz isso. Ele faz cessar a guerra. Quem? Deus. Ele tem o controle absoluto de tudo. Da sua casa, do seu emprego, da sua saúde. Mas tudo tem um tempo determinado. E nós temos que se submeter a esse tempo. Deus está nos corrigindo. Ou então nos dando experiência dentro desse tempo, né? E testemunho, né? Para mais tarde a gente contar. Deu para você entender toda essa linha de pensamento? Agora vamos à nossa segunda verdade. O Espírito Santo te guia na batalha. Bem, você não está sozinho nessa... ele está falando aqui, deixa eu ler de novo. Bem, você não está sozinho nessa. Você pensa que está passando por luta e ninguém está te vendo, nem te ajudando. Pode até o teu marido ou a tua esposa ou o seu filho não estar te ajudando. Mas Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16, 17. Você está só, tudo existe uma... Ele está falando, você não está só, tudo existe uma forma de Deus trabalhar. Como está escrito em João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, aquilo que está oculto na tua vida,
Deus é poderoso para mostrar. Ele está falando aqui que você não está só. Em nenhum momento, você que aceitou Jesus fica só. Muitas das vezes a gente se sente só, mas você não está só. Você não está só de modo nenhum. O Espírito Santo, ele te mostra o caminho que você tem que seguir. Ele te mostra o que tem de errado na tua vida e o que você precisa consertar hoje. Ele é quem te mostra a verdade. É que fala. E o Espírito da verdade, então, aquilo que está oculto na tua vida, Deus é poderoso para mostrar e Ele está com você para te guiar. Ele não habita no mundo, ou seja, Ele não habita em ímpio, Ele habita no seu povo, na sua igreja. E se o Espírito Santo está em nós, Ele vai falar conosco. O que a gente tem que fazer para obter as vitórias? Ouça mais a Deus, dobre mais o joelho e a porta do céu vai se abrir na sua vida. Busque mais a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, né? Leitura de livros evangélicos para ter auxílio no crescimento espiritual. Faça cursos bíblicos. Ele vai te dar instrução. Se lembra do rei Davi? Davi teve vitória em tudo que ele colocou a sua mão, quando Saul perseguiu, quando ele tentou vencer os filisteus. Ele teve vitória sobre Golias, tudo ele teve vitória, porque ele ouvia a Deus. Então, no momento que você passa a ouvir a Deus, você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida, né? Se você ouvir a si próprio, se você ouvir ao homem, ou se você ouvir a sua voz, a voz do seu eu, você não vai obter vitória. Agora, se você ouvir a voz de Deus no meio dessa tribulação, Deus vai te dar vitória, Deus vai te guiar o caminho certo para você obter vitória. Ele está falando aqui. Ele ouvia a Deus. Você prestou atenção como Davi ouviu os conselhos e as profecias do profeta Natã? Então, tudo que ele fazia, Deus lhe dava vitória, porque a sua vida era dirigida por Deus. Acontece que hoje em dia, as pessoas se dão mal porque tudo que vão fazer não perguntam a Deus. Quer casar? Casa e pronto. Não falam com Deus e aí se arrependem, né? Se arrebentam e se arrependem. E vai pagar um preço por isso. Vai trabalhar no emprego e não pergunta para Deus, não pergunta para Deus, não perguntam para Deus, não vai lá e trabalha. Não deixa o Espírito guiar, aí depois reclama e basta. E bota a culpa em Deus e diz: por que o Senhor permitiu isso? Porque eu fui assaltado, porque o Senhor permitiu. Aí fala assim, continuando: o Senhor permitiu isso porque eu fui assaltado, porque o Senhor permitiu eu ser humilhada desse jeito. Aí Deus fala: mas você não me pediu uma orientação, eu não queria que você entrasse. Aí o Espírito Santo nos guia se a gente quiser. Ele está falando que tem muitas coisas que a gente comete de errado na nossa caminhada, né? E a gente quer colocar a culpa em Deus, né? Tem gente que faz as coisas erradas, comete erros, procura um emprego, não pergunta a Deus, se casa, não pergunta a Deus, faz uma viagem, não pergunta a Deus, tudo que vai fazer faz por conta própria. Aí depois quebra a cara e bota a culpa em Deus, né? O comentarista está falando, está errado. Tudo que você for fazer, você tem que ser dirigido por Deus, para que as coisas vá bem, para que as coisas dê certo. Não dirija a sua vida
pelos desígnios do seu coração. Não dirija a sua vida por conta própria, porque você vai se dar mal, né? Você vai se arrebentar, você vai quebrar a cara. Deixa Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus dirigir a tua igreja, deixa Deus dirigir teu negócio, deixa Deus dirigir teu casamento, deixa Deus dirigir a tua vida. Porque quando Deus dirige a nossa vida, tudo vai bem, a gente não tem que reclamar, né? Não tem para que murmurar, se Deus está dirigindo a nossa vida e se as coisas estão dando certo. Aí a terceira orientação que ele fala, a terceira verdade sobre esse assunto é que a gente está rodeado de anjos. Se a gente é uma pessoa, aleluia, que teme a Deus e se desvia do mal, né? A Bíblia fala. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, ele nos protege quando a gente teme a ele. Temer a Deus é respeitar a sua palavra, fazer aquilo que ele manda. Não faça como o profeta Jonas, que Deus enviou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus não gosta de pessoas desobedientes, que dizem que amam a Deus, porém faz tudo ao contrário da sua palavra. Mentem, roubam, caluniam, prostituem. Aí não tem anjo do lado dessas pessoas, mas demônios. As coisas não dão certo porque elas estão andando na contramão da verdade que a Bíblia relata, né? Que é Jesus. Então tem pessoas que dizem que está servindo a Deus e está andando na contramão, está fazendo tudo ao contrário, né? Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não faz aquilo que Ele manda. Amar é obedecer. Se a pessoa não se sujeita à verdade de Deus, se não se sujeita à palavra de Deus, então a pessoa não anda com Deus, né? A pessoa anda com o inimigo, é isso que ele está falando. Tem pessoas que dizem que é crente, que teme a Deus, né? Mas ela é orgulhosa, ela é mentirosa, ela é altiva, ela é metida. Ela só quer ser, né? Só quer ser. Então, quem é servo de Deus tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que refletir a glória de Deus, a labra subierga, tem que andar nos passos de Jesus, tem que imitar Jesus, né? Esse é o verdadeiro servo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que obedecem a Deus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não quer dizer que o anjo do Senhor está com todo mundo, mas só com aqueles que aceitaram a Jesus e fazem a sua vontade. Essa palavra serve para crentes também. Nem todo crente Deus está com ele, não, porque não são fiel a Deus. Então, aquele homem que se diz ser um servo de Deus e não é fiel a Deus, Deus não está com ele. Deus não anda com ele, né? Deus anda com quem anda com a verdade. Quem anda com a mentira, quem anda com ele é Satanás. Então, Deus está com quem anda com a verdade. E quem anda com a verdade é quem anda com Jesus, quem pratica ela, quem vive e quem pratica ela. Isso não quer dizer que você pode falhar ou errar por algum instante. Pode sim, mas você pode se arrepender, porque você é ser humano, né? Você pode se arrepender e começar a fazer tudo de forma diferente, observando as Escrituras e seguindo os passos de Jesus. É isso que o comentarista quer dizer. Então, o cristão sincero que faz a obra de Deus trabalha com libertação. Não tenha medo, Deus batalha por você. Se você está na direção do Senhor. Ele está falando aqui das pessoas que têm obra, que têm chamado para trabalhar com libertação, expulsa demônio, né? Faz a obra de Deus com autoridade, com poder, faz campanha. Não tenha medo, né? Faça a obra de Deus com sinceridade. Faça a obra de Deus com integridade. Se você errar, se você falhar alguma vez,
porque nós somos humanos, nós somos sujeitos a errar, mas existe um ditado que de vez em quando eu falo ele, errar é humano, agora permanecer no erro é burrice. Se até hoje você cometeu esse erro, não cometa mais, não faça mais isso. Ande na verdade, pratique ela, é tão bom andar na verdade. Quando a gente anda na verdade, nenhum mal pode nos alcançar, né? Não há legalidade para o inimigo entrar na nossa vida e nos acusar. É muito bom andar com Deus como Abraão fazia, como Moisés fazia, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha o título que ele ganhou, porque ele andava na verdade. Andar na verdade é não dar seu direito ao inimigo, é não dar seu direito a ninguém. Então ande na verdade, que você vai andar bem, que você vai andar no caminho certo. Em Atos 12, capítulo 5, verso 7, fala: e eis que sobreveio, aleluia, o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro em arca, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, 5, 7. Aqui nos mostra nessa passagem bíblica que o apóstolo Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo, e o anjo veio e rebentou as prisões, né? E libertou Pedro. Deus sempre levanta alguém para te ajudar em oração. Você não está sozinho nessa batalha. Não, você ora, mas existem pessoas fazendo oração por sua vida também. A igreja do Senhor não para de orar. Esse batalhão de gente está te ajudando debaixo da proteção da igreja. Você está seguro. Congregue hoje. Você que não tem igreja, obedeça a palavra de Deus que diz em Hebreus que congregar é uma ordenança da Bíblia. Está escrito em Hebreus capítulo 10, 25. Então tem gente que diz que tem Deus e congrega em casa. Está errado isso. Tem gente que diz que ama a Deus, quer tomar santa ceia em casa, porque eu já vi isso. Quer congregar em casa. Isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. Quem congrega tem que estar unido. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo, ele tem que estar unido. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Não tem como você tirar o braço do corpo e manter-se em união. Não tem como você arrancar a perna do corpo e estar unida a ela. Ou você está unido ou você está desunido. Todo mundo tem que congregar, porque é bíblico e é uma ordenança do Senhor. Então vá para a igreja hoje. Você que não congrega, comece a congregar. Obedeça não a mim, mas à palavra de Deus que está dando uma ordem. Porque nós somos uma família. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Estar em união é estar unidos, é estar presente, é fazer parte, é congregar, é participar, né? É se inteirar, é ser uma família. É isso que a Bíblia está nos mostrando, está nos ensinando nesse dia de hoje. Então aqui eu vou fazer uma leitura rápida agora do livro de Hebreus. Vamos entrar agora, do livro de João. Vamos entrar para João capítulo 14, que fala assim. Vou trazer um panorama dessa palavra para os irmãos entenderem. Uma leitura geral. Durante nossa vida nesse mundo, enfrentamos alguns medos. Nessa vida, isso começa cedo. Se você já criou filhos, percebeu que mesmo quando bebês ainda bem novinho, eles sentem medo. E um dos medos que ele tem é que também nos acompanha é o medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado e não ser cuidado. Parece que os discípulos de Jesus estavam sendo tentados a ter esse tipo de medo. Jesus lhe havia avisado que partiria, que iria embora.
e que eles não poderiam ir, acompanhá-lo. O Senhor Jesus era a esperança daqueles discípulos, era o seu mestre, o seu conselheiro, era aquele que estava cuidando sempre deles e os orientando e suprindo as suas necessidades. E agora, quando eles estavam na esperança que Jesus instalaria o reino messiânico, o reino que eles tantos esperavam, Jesus lhe diz que estava indo embora. Era normal então que sentissem medo e acabando e abandono. Sentissem o medo de ficar sozinho neste mundo, mas Jesus os anima com duas promessas. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Os outros 3 evangelhos já haviam sido escritos, talvez nos anos 90. Ele foi escrito depois de Cristo. João está na província da Ásia, mas especialmente, aleluia, na cidade de Éfeso, lidando com os judeus interessados no cristianismo e também em propósitos, e isto é os gentios que haviam sido convertidos ao judaísmo, mas que agora estão interessados no cristianismo. E João quer lhe escrever, e João lhe escreve para provar, para evidenciar que o Jesus que ele anunciava, que ele proclamava, é o Messias prometido por Deus. E que aqueles que creem e seguem esse Jesus têm vida eterna. E nesse texto, João retrata as palavras de Jesus aos seus discípulos com fidelidade, que diz: não se turbe o vosso coração. As duas promessas são o Consolador e a morada eterna. Então, aqui nessa palavra, Jesus está fazendo 2 promessas para a sua igreja. 2 promessas para seus discípulos, porque Jesus estava se despedindo deles. E nessa despedida, os discípulos se sentiram inseguros, se sentiram só, se sentiram largados. E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Como está escrito aqui, não se turbe, João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então aqui é uma promessa que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo. Eu vou para o Pai, porque a minha hora é chegada, mas eu não vos deixarei só. A igreja não vai ficar só. Você não se sinta só, porque Jesus não te deixa só, Eu enviarei o Consolador. Aí aqui ele faz outra promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, filhinhos, mas eu vou preparar um lugar para vos receber. Quando vocês se encontrar comigo lá na glória, chegar na presença do meu pai, eu vos receberei. Vou estar preparando, vou preparar tudo para receber a minha igreja. Vou preparar tudo para receber meu povo. Então não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, fique em paz. Eu estou cuidando de tudo, a Lavra Subierga, está tudo sobre o meu controle, é isso que Jesus quer falar. Verso 3 ele fala: e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então tudo aquilo que Jesus desfruta na presença do Pai, ele também tem reservado para a sua igreja. Ele também tem reservado para a sua noiva. Tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida, Deus vai nos entregar na hora certa, no momento certo. É só aguardar, espere mais um pouco. Verso 4 ele fala: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então você já conhece o caminho. Vocês já sabem que eu sou o caminho. Você já sabe que eu sou a verdade e a vida. Então não há para que se preocupar. Use as armas certas. Lute com aquilo. Igreja, lute com aquilo que eu vos entreguei.
eu já vos entreguei o Consolador. Eu já vos entreguei a oração, eu já vos entreguei o jejum, eu já ensinei a minha igreja como é que ela tem que lutar. Agora é lutar e aguardar, lutar e esperar com paciência. Aí aqui ele fala, verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Tomé, como sempre, né? Tomé foi aquele que duvidou, teve que colocar a mão nos furos que havia na mão de Jesus para crer, né? Que foi eu preguei em outro vídeo, que foi o discípulo que duvidou de Jesus, que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E Jesus falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê no Filho de Deus. E Tomé, ele teve que crer, né? E mais uma vez aqui está mostrando que Tomé, ele está duvidando, ele não está crendo. Ele oscilava na sua fé, né? A fé dele era como a onda do mar. Uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, uma hora estava lá no alto, outra hora declinava. Então Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer que a gente tenha uma fé firme, constante, verdadeira, unicamente só nele. E Tomé duvidava. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Está vendo? Ele se perdia. Havia alguns momentos que na vida de Tomé a gente pode observar que ele se perdia, né? Ele saía da presença de Deus, ele saía do centro da vontade de Deus. E Jesus, ele estava ali para lhe guiar. Se você é assim, Jesus quer te guiar, Jesus quer te pegar pela mão e te conduzir o caminho certo que você tem que andar. Verso 6, Jesus fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique tranquilo, Tomé, descanse, não tema, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu quem te conduzo. É isso que ele quer dizer. Verso 7 fala, se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, se você conhece a Jesus, você conhece a Deus. Olhando para Deus, você olha para Jesus. É a mesma pessoa. É isso que ele quer dizer. Você olhando para Jesus, você vê o Pai. Verso 7 fala, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então tem pessoas que se perdem, né? Tem pessoas que querem fazer essa separação, quer conhecer só a Deus, né? Quer conhecer só a Jesus, quer conhecer só o Consolador. Como eu já falei e volto a falar. A Trindade, né? Os três é um só. O Consolador, o Pai e Jesus é um Deus só, né? É três em um. Eles são só um. Então, quem ama a Deus, ama Jesus. Quem ama Jesus, ama o Consolador. Não tem como fazer uma separação. Não tem como separá-los, distingui-los, deixá-los de lado. Eles são um só. Agora, as seitas, existem muitas seitas e heresias que quer dizer que o Pai é uma pessoa, que quer dizer que o Espírito Santo é outra pessoa e que quer dizer que Jesus é outra pessoa, é o profeta. Não existe isso. Não tem como separá-los. Eles, a labra subiergue, eles são uma só pessoa, um só Deus. E não há como conhecer a um e não conhecer o outro. Quando você conhece a um, você conhece a todos. É isso que ele quer dizer. Explicando melhor essa palavra. Aí aqui fala verso 10. Não crês tu que eu sou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Então há uma concordância. Quando Jesus fala uma coisa, uma palavra,
Ele quer dizer, ele não fala dele mesmo, mas ele fala conduzido pelo Pai. Ele fala instruído por Deus. Ele fala porque ele está sendo a labra subierga, incentivado a nascer pelo próprio Deus. Então, quando a gente fala alguma palavra movida pelo Espírito, a gente não fala de nós mesmos, mas a gente fala de Deus, porque Deus é quem está movendo o Espírito em nós para promover vida através daquelas palavras. A labra subierga. E ele fala assim, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras, né? Então, se você crê em mim, você vai crer no Pai, Jesus está falando. Se você crê nas obras que eu faço, você crê que as mesmas o Pai também faz. Então, não há como fazer distinção, não há como fazer separação, né? Não há como separar a obra de Jesus e a obra de Deus. Ambos andam em união e em concordância, é isso que ele quer falar. Verso 12 fala: Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus vai capacitar a você, Jesus vai capacitar a sua igreja de tal maneira que você vai fazer coisas maiores, prodígios, feitos maiores. Os eleitos do Senhor vai promover vida e vida em abundância no nome do Senhor. Vai fazer a obra do Senhor com excelência, de uma maneira grandiosa, né? Vai fazer coisas grandes no nome do Senhor. Vai fazer coisas maiores ainda. Jesus está falando do que eu fiz. Se você tem fé em Deus, se você crê unicamente no meu Pai, no que o meu Pai instrui, no que o meu Pai está dizendo. Verso 13 fala: E tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo aquilo que você for fazer, se você pedir no nome do seu Filho Jesus, né? Você vai ser atendido. Tudo que você for pedir a Deus na sua oração, peça no nome do seu Filho Jesus, né? Toda oração que você for fazer a Deus, toda oração que você for dirigir a Deus, toda oração que for promovida, que for falada, faça no nome de Jesus, porque Deus só atende se for feita no nome de Jesus, né? Tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Não tem como você fazer uma oração a Deus diretamente para Deus. Você tem que fazer como a Bíblia está ensinando. Você tem que passar primeiro por Jesus. Jesus, você vai chegar até Deus, né? Então, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Jesus é quem leva você até Deus, né? Ele é o mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Verso 13 fala: E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai atender para que o Pai seja glorificado, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 14. Tudo que você pedir, se você pedir de forma certa, Deus vai lhe atender. Mas você tem que pedir, não é no nome de Maria, porque Deus não atende, não é no nome de Paulo, não é no nome de São Pedro, não é no nome de A, de B, de ninguém. Deus só vai atender a sua oração se ela for única e exclusiva e dirigida ao único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Se a sua oração for dirigida a Jesus, ela vai chegar até Deus e vai glorificar assim o seu nome. Verso 15 fala: Se me amais, guarda os meus mandamentos, que se resumem em 2 mandamentos hoje em dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus em espírito e em verdade,
você vai lhe amá-lo, você vai colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Depois você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí você está seguindo todos os preceitos, aí você está obedecendo toda a lei de Deus, você está obedecendo todos os mandamentos do Senhor quando você cumpre esses 2 mandamentos, né? Que são os maiores mandamentos da Bíblia. Verso 16 fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Então, ali os discípulos se sentiram só quando Jesus falou que ia partir, iria embora, né? A Labra Subiera iria se encontrar com o Pai e lhe deixaria, né? Porque até o exato momento, quando Jesus estava com eles se sentiam protegidos, aconchegados, né? Jesus os consolava com a sua presença. E assim somos nós. Muitas das vezes a gente se sente só, pensa que Jesus nos abandonou, mas Jesus falou: eu não vos deixarei só, né? Eu enviarei o Consolador, eu vou clamar, eu vou invocar, eu vou pedir ao meu Pai, e meu Pai enviará o Consolador. Ele lhe guiará em todo o caminho que vocês têm que andar. Ele vai dirigir a sua vida. Ele vai lhe convencer da justiça e do juízo. Ele vai lhe consolar. Ele vai trazer à sua memória tudo aquilo que você esqueceu da minha palavra. O Consolador vai lhe lembrar aquela palavra que eu falei contigo. Então, o Consolador, ele tem esse papel, né? De ajudador, de consolador, de fortalecedor. O Consolador é tudo na nossa vida. E ele fala aqui, verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Então, Jesus, Ele nunca nos deixará só. Ele nunca deixará aquele que é fiel a Ele só. Ele nunca deixará a sua igreja só, os seus eleitos. Mas Ele nos deixará sobre o auxílio, sobre a ajuda do mediador, sobre a ajuda do Consolador, aquele que leva as nossas orações, né, a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele traduz a nossa oração a Deus da melhor forma possível para que Deus entenda, né? Com gemidos inexprimíveis. Quem faz isso é o Espírito Santo, né? É a Ele que nós devemos adorar e ter todo o respeito, né? Respeitar Ele e pedir ajuda a Ele sempre que for necessário, porque Ele está pronto para nos ajudar, sempre que for necessário, sempre que for possível. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse Espírito estará dentro de nós, ele está dentro de nós para nos guiar, para nos fortalecer, para nos levar mais para perto de Deus, para nos ensinar a orar, para promover vida em nossa vida e vida com abundância, para nos alegrar, para nos pôr de pé. É esse Espírito Consolador que nos fortalece, nosso socorro, nosso auxílio e nosso amigo. Verso 18 fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Deus, além de cuidar de nós, Jesus, além de cuidar de nós, deixando o amigo consolador, ele voltará, né? Como ele prometeu na sua palavra, ele voltará. Ele deixa nós sobre os cuidados do Consolador, mas logo lá na frente a gente vê que ele voltará para cuidar, para buscar a sua eleita. O tempo e a hora nós não sabemos, mas nós aguardamos o Senhor, porque nós sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar a qualquer hora, a qualquer momento. Ao toque da trombeta, quem tiver ouvido ungido vai escutar a trombeta tocando nos altos céus e anunciando a chegada do Filho de Deus, para buscar a sua igreja, para onde ele estiver,
Jesus quer que aonde Ele estiver, a gente esteja junto dEle, porque Ele nos ama e Ele quer cuidar de nós. A gente vê um cuidado, um zelo, um amor tão grande de Jesus para conosco, que nós não sabemos nem expressar, nem agradecer, né? O tamanho desse amor que Jesus tem por nós, nós não sabemos nem agradecer, expressar palavras para Ele, porque Ele é maravilhoso. E aqui eu ainda vou ler para finalizar essa palavra no verso 19, que diz: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vereis. E aqui fala: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e eu vos em mim, e eu em vós. Então aqui Jesus está trazendo uma promessa, né? Nessa palavra a gente pode observar que Jesus está trazendo duas promessas: que Ele irá para o Pai e que Ele voltará em breve. Breve Jesus voltará, breve nós estaremos se encontrando com Jesus. Então aqui Jesus está falando que Ele tem uma morada guardada para seu povo, que é nas mansões celestial. Essa é a promessa das mansões celestial. E Jesus também, nessa promessa que Ele está nos dando, é a promessa do Consolador. E a promessa também que Ele virá, né? A gente observa que há várias promessas. Então, aqui a gente está sugerindo só duas promessas, mas há várias promessas em sua palavra, várias. E uma delas é que Ele virá e que Ele nos deixará sobre o cuidado do Espírito Santo Consolador, amado e querido. Amém, amados? Então, aqui eu finalizo a minha palavra, deixando esse ensino poderoso, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração que está me ouvindo. E aqui eu trago o resumo dessa palavra, que fala assim: batalha espiritual. Batalha espiritual trata-se de um embate entre o bem e o mal. A Bíblia ressalta essa realidade, mostrando que existem dois polos que se contrapõem, a luta pela sua alma. Então, a batalha espiritual está relacionada à luta do diabo e à luta de Deus, porque Deus ele quer levar o homem para o céu e o diabo quer levar o homem para o inferno. Então, aí há uma guerra, há uma batalha. O diabo apresenta ao homem as obras da carne, né? O diabo apresenta as obras da carne como um prato cheio, né? Apresenta o mundo e através do mundo ele quer prender o homem no mundo, nas obras da carne. E Deus apresenta o fruto do Espírito Santo, né? Que é o amor como carro-chefe. E como eu já falei em um vídeo anterior a esse, que o fruto do Espírito Santo é bondade, é benignidade, é mansidão, domínio próprio. Então é através do fruto do Espírito Santo em nossa vida, implantada em nossa vida, que a gente vai vencer as obras da carne, o poder das trevas. Nós temos que estar sempre alicerçado na palavra de Deus para que a gente vença a batalha espiritual do dia a dia, né? Alicerçado na palavra de Deus, nós conseguimos ter resistência ao mal e vencê-las. Consolador. O Consolador nos ensina todas as coisas a fazer-nos o convencimento da justiça. Ele traz o convencimento do homem do pecado. Ele consola, ele é amigo, ele acalma, ele nos dá força, ele fortalece, ele nos dá poder, ele nos capacita, ele é conselheiro, o Consolador, e ele também é ajudador. Então é esse poder poderoso que Deus implanta na nossa vida para a gente vencer o inimigo das nossas almas. Advogado. Advogado, ele exerce, né, o papel da defesa. Ele tem os interesses do seu cliente com base nas leis vigentes,
no país. Ele pode representar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, esse advogado é Jesus. E quando você passa a sua causa, né, quando você dá a sua ata, né, quando você coloca o seu processo, a Labra Subierga, na mão desse advogado que é leal, que é fiel, que é o Senhor Jesus, se o seu processo, se a sua causa se encontra na mão desse advogado fiel que é Jesus, saiba que ele vai te defender. Ele vai defender os teus interesses, se a tua causa é legítima, se a tua causa é verdadeira, é original. Jesus é quem vai pelejar por você. Jesus é quem vai garantir a sua vitória. Ele é quem vai trabalhar em cima da lei de Deus para promover vitória para a tua vida. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia de hoje, Alabra Subiergue, e quero te pedir que o Senhor venha promover vida e vida em abundância na vida, Senhor, daquele que está ouvindo a Tua palavra, onde a Tua palavra chegar, onde a Tua palavra alcançar. O Senhor vai, meu Deus, quebrando o arco, o Senhor vai cortando a lança, o Senhor vai dando as armas certas para teu povo lutar. Meu Deus, não deixa esse povo desamparado, cuida deles, porque Tu és fiel, mesmo que eles sejam infiel, o Senhor permanece fiel. Jesus vai trabalhando de uma maneira sobrenatural, vai quebrantando esse coração, vai promovendo vida e vida em abundância, que o Consolador venha trazer vida, que o Consolador venha trazer, meu Deus querido, aquilo que este homem precisa, aquilo que essa mulher precisa, a alegria, a paz que ele perdeu, o Senhor venha restituir, venha dar força, venha dar graça, venha dar ânimo, quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade se acalmar e promova vida e vida em abundância, e que a Tua palavra vá, Senhor, promovendo, Jesus, aquilo que é necessário na vida de cada um, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Vá trazendo unidade, vá trazendo união, vá trazendo, Senhor, sabedoria e entendimento para que esse povo possa ser governado sobre as Tuas leis, sobre a orientação dos Teus estatutos, da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você que ficou até o final desse vídeo, eu quero te pedir para você compartilhar a palavra de Deus, porque na medida que você compartilha essa palavra, o YouTube vai entender que está sendo bem-vinda, que está agradando a todos. E assim todos saem ganhando, e assim quem ganha muito mais é o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.